A escola novamente de portas abertas à comunidade. Pré-vestibular, escolha certa, atende a 80 pessoas. No Direito em Resenha, doutora Ana Cristina e convidada em um debate voltado para as questões de imobiliária. Carnaval em Barbacena, algumas cidades da região. Relacionamento pais e filhos. Este é o tema no quadro de entrevista desta semana. Confere aqui no Resenha. O ano letivo para os alunos da Escola Municipal de Crispim de Paulanésio, na comunidade dos Costas, iniciou com mais tranquilidade. Os alunos voltaram a ter aulas na própria escola, que estava em obras desde o ano passado, depois de sérios problemas causados pela chuva. A escola foi entregue à comunidade no dia 18, depois de passar por uma ampla reforma. Um retorno que é fruto de parcerias entre a comunidade, prefeitura, Conselho de Segurança Pública, o CONCEP de Correia de Almeida e o deputado estadual Dorgal Andrada. Luiz Carlos Rocha de Paula, secretário de Educação, fala deste retorno. Sem dúvida que é iniciando um período letivo com muito positivismo, né, com um espírito assim de realmente levar à comunidade dos Costas o retorno desta escola, que infelizmente por um infortúnio, por uma intempérie da natureza, em agosto do ano passado, sofreu destelhamento em virtude das fortes chuvas que lá acometeram a escola, mas após um trabalho de equipe, através de um trabalho conjunto, buscando sempre parcerias, nós conseguimos vencer esse percalço que nós tivemos. Nós tivemos que transferir a escola para a associação de moradores lá da localidade dos Costas, e ontem conseguimos então fazer a reinauguração da escola com a participação das autoridades que juntamente conosco vestiram essa camisa e fizeram então o aporte necessário financeiro para que a obra pudesse ser realizada. E aqui eu gostaria até de destacar a presença, a importância de ter nos dado às mãos o deputado Dorgal Andrada, que foi quem disponibilizou os recursos financeiros para a concretude desta obra. Não podemos também esquecer do CONCEP, que é a Associação de Moradores de Correia de Almeida, que na verdade foi quem apresentou o pleito ao deputado, e ele prontamente vestiu essa camisa junto conosco, e a própria comunidade dos Costas, que também realizaram uma série de eventos no intento de fazer com que as obras pudessem ser realizadas. Então, é mesmo um trabalho de equipe, um trabalho em conjunto, que a associação, pais, comunidade, alunos, professores, diretora, reuniram no sentido de fazer com que isso pudesse ser realizado. Mais tranquilidade para os alunos nesse processo do ensino-aprendizagem. Muito bom. Ontem, inclusive, nós tivemos a oportunidade de lá estar juntamente com os pais, juntamente com os alunos, e nós conseguimos ver essa tranquilidade no rosto do pessoal lá da comunidade, dos pais, fazendo com que a educação possa realmente exercer o seu papel dentro daquela instituição que tem todo um significado para a comunidade. Então, estamos iniciando aí com o pé direito esse período letivo juntamente com a localidade dos Costas. A Escola Municipal Crispim de Paulanésio atende atualmente a pouco mais de 100 crianças, da educação infantil ao 9º ano. Curso pré-vestibular Escolha Certa, CEPEC, uma oportunidade oferecida gratuitamente à população. Realizado pela Paróquia de Nossa Senhora da Piedade, o CEPEC iniciou suas atividades no dia 18 com uma turma composta por 80 pessoas. Criado em 2001, vem sendo uma grande oportunidade para as pessoas numa busca de uma realização profissional. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira. Fundamental destacar que todos os profissionais, inclusive os professores, atuam voluntariamente. São 17 anos fazendo a diferença na vida das pessoas.
um serviço que faz parte da dimensão social da paróquia. No período do Carnaval, as missas no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, serão nos seguintes horários: no sábado, dia 2, às 7 e às 15 horas. No domingo, dia 3, somente às 8 e às 10 horas. Na segunda, dia 4 e na terça-feira, 5, a missa às 7 horas da manhã. No próximo bloco, Carnaval em Barbacena. Há mais de 13 anos atuando em Barbacena e região, o COIMED, Odontologia e Medicina, se aprimora continuamente, trabalhando com profissionais especialistas e buscando novas tecnologias, visando o conforto, segurança e o melhor atendimento técnico e pessoal a seus pacientes. E nesta busca pela plena satisfação dos seus clientes, ampliou sua atuação abrangendo atendimento em psicologia, dermatologia, nutrologia, cardiologia e podologia clínica, oferecendo um local completo destinado à sua saúde com um suporte diferenciado. Cuide do sorriso e da saúde de sua família com o COIMED. COIMED, quem conhece, confia. A festa mais popular do país, o Carnaval, contagia os amantes. Para quem deseja cair na folia, não faltam opções. Em Barbacena, a festa de Momo será novamente na área central da cidade. Um dos tradicionais e mais esperados blocos é o da FEMIG, numa total inclusão social. Fomos conversar com uma das integrantes da organização do bloco, Cidinha Umbelino, para saber dos preparativos. Esse ano a gente vai levar uma questão muito bonita, que é uma música homenageando um dos nossos hinos, né, popular brasileiro, que é o que é, uma música do Gonzaguinha. Isso é uma coisa assim que fala de toda uma história. Ela vem contando que a vida é o que é mesmo. E os nossos moradores estão num momento muito bacana, que é a Desiste. A gente faz um trabalho aqui, essa equipe toda aqui, de estar inserindo de volta na comunidade. E o nosso bloco, ele é um bloco esperado, né? A gente está num carnaval em cima da hora, porque a gente estava na sai, mas é um desejo deles, é um desejo dos profissionais, é um momento de confraternização geral, onde todo mundo é o que é mesmo, e a gente faz a alegria da galera toda. É um desejo nosso e a gente está indo para a avenida. Em 15 dias a gente vai colocar aí na rua. O nosso compositor está doente, então esse ano a gente está nessa música, e coincidentemente é uma música também que é o enredo do Império Serrano, né? 2019 agora. Estamos assim a todo vapor a partir de segunda-feira dessa semana fazendo a nossa alegoria, e a criatividade vem do grupo todo, que você pode estar vendo a equipe composta de psicóloga, assistente social, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta. É todo mundo por um motivo só: a alegria desses nossos moradores que estão aqui há 60, 70 anos, e a alegria deles é estar na rua. Quando eles estão lá, por que isso é importante? Porque quando eles estão lá, eles vão estar revendo funcionários que aposentaram, funcionários que não estão mais no setor deles, mas que fez parte da vida deles, da história deles. É o que é a vida, é uma verdadeira alegria, né? Tudo é composto, tudo é produzido voluntariamente pelos próprios funcionários. Amanda, você que está aí ajudando também nessa confecção dos adereços, para que tenha um bloco bonito, uma coisa simples, mas bonita e contagiante. Como é preparar tudo isso e levar esses pacientes todo mundo para a rua, para uma grande socialização? Na verdade, a gente conta com toda a equipe do hospital, né? A gente pega outros setores, como centro social, os outros módulos, então é uma manifestação de todos, e a gente ainda apoia junto a eles para que eles nos ajudem na confecção também. Não somos só nós, funcionários, que produzimos as coisas para ir para a avenida, mas os próprios pacientes também. Bom, Cidinha, a camisa esse ano traz como personagem principal uma mulher, por quê? Ô Márcio, é porque assim, né, sem ser feminista, mas já falando que a história da humanidade, ela só consegue dar continuidade porque a mulher que é a progenitora de tudo isso, né? A gente que gera, geralmente a mulher é mais ousada. E na saúde o grande número de profissionais é feminino,
Claro que temos assim, necessitamos do gênero masculino entre a gente, mas assim, a mulher ela vem num complexo geral, né? A mulher tem um olhar circular, a mulher ela agrega valores que para o homem às vezes passa. A gente é dona de casa, mãe, profissional, a gente consegue contagiar muito mais. E aquela imagem lá fala tudo. Você vê que ela é toda colorida, a mulher está sempre dando um passo à frente, uma dificuldade nossa a gente consegue transformar e colorir, a gente tem mais aconchego, né? E a gente é um fiel de uma balança muito importante na humanidade. E como a Amanda acabou de ressaltar ali, o objetivo nosso é estar colocando todo o CHPB, o HRB, a MGS, a Estilo, todos os prestadores de serviço, a 2A Engenharia. O que é mais gostoso nesse carnaval nosso é exatamente isso. É todo mundo junto, cada um dá um palpite, então nada é pronto, tudo é construído. Na hora que você vai montar o trenzinho, como você já participou de outras vezes, cada um dá uma opinião, o trenzinho sai todos os adereços, todas as confecções, tudo é opinião. E assim, esse ano a dificuldade de achar um tema estava demais e ele saiu numa mesa do almoço. A enfermeira Fernanda solta a gente viver é preciso. Aí já pensei, então tá, mas ser feliz é necessário. E aí saiu, o nosso tema esse ano é esse, viver é preciso, ser feliz é necessário. É o que a gente está buscando em 2019 e vai ficar bacana na Avenida. Você vai para a Avenida com certeza, é uma emoção estar junto? Sim, com certeza, muito. Vai ser um prazer imenso estar lá, apesar de estar iniciando agora há pouco tempo aqui com essa equipe, mas será um prazer muito grande estar lá. Claro, levando para a Avenida o tema da mulher, e aí próximo mês de março, o Dia da Mulher. Importante unir tudo isso? Isso, aproveitando para homenagear a mulher, que é no dia 8 de março, né? Então acho que é o momento mesmo, vai estourar o bloco e mulherada toda lá. Na cidade, a folia começa na quinta-feira, 28, com a Batalha de Confetes. Na sexta-feira, 29, bloco Tirando a Máscara, da FEMIG, e o grupo recreativo Unidos do Vila. De sábado a terça-feira, matinê para a criançada e na parte da noite, shows para animar o público até altas horas da madrugada. O bloco Axé na Gomerê faz seu desfile na terça-feira, dia 5. Quem também vai colocar o bloco na rua será a Unimed. Com a saúde é a nossa fantasia. Terá no dia 27, das 17 às 19 horas, na Praça Soares Ferreira, no bairro Boa Morte. Participação de clientes do programa Viver Bem, colaboradores, cooperados e comunidade local. Animação por conta da bateria da Tijuca com o Bloco do Zé. A Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais informa que o serviço de urgência e emergência odontológica na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena funciona às sextas-feiras, das 18 às 22 horas e aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 16 horas. Veja a seguir, no nosso quadro Direito em Resenha, doutora Ana Cristina e sua convidada, doutora Glauciane, esclarecendo dúvidas sobre direito imobiliário, aluguéis, despejo, condomínios e outros assuntos. Você sabia que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena atua de forma direta com o consumidor? Exatamente! Na CDL, além de fazer consultas SPC e Serasa, você tem um alerta de documentos, certificado digital, SPC Avisa e o cadastro positivo, serviço que poderá trazer facilidade nas compras, melhores condições comerciais, mais facilidade na aprovação de empréstimos e possibilidades de juros mais baixos. Vá até a CDL para mais informações. CDL Barbacena, aqui você pode mais. Rua 15 de novembro 62, sala 103, no centro de Barbacena. No Direito em Resenha desta semana, nós vamos falar sobre as questões ligadas a imobiliárias. E nós estamos aqui com a doutora Ana Cristina, né? E também com a nossa convidada, a doutora Glauciane, que veio para também ajudar e está aí respondendo as perguntas dos nossos telespectadores, que foram bastante perguntas que chegaram para nós. Isso mostra que as pessoas têm muita dúvida com relação a este assunto. Obrigado, doutora, e obrigado, Glauciane, por estar aqui com a gente no Direito em Resenha.
Muito obrigada. Eu que agradeço. É um tema, né, que a gente até já conversou sobre ele, mas gera muita dúvida, assim, é um tema persistente e é uma questão que, se realmente não for cuidada antes, se não for acompanhada com bastante atenção, ela dá problema mesmo. Então, senão a busca de um sonho se torna um grande pesadelo por uma vida toda. É importante estar atento aí. Nós temos a primeira pergunta que chegou até nós foi: gostaria de saber se existe algum meio para saber se o imóvel é objeto em algum processo que se discute a propriedade, como, por exemplo, o uso capião. Tem como saber isso ou não, doutora? Tem sim. No caso, com o CPF e o nome do proprietário, a pessoa pode ir até o fórum da comarca do imóvel e verificar se tem algum processo pendente. E também, no cartório onde foi registrado o imóvel, pode-se verificar pela matrícula se existe algum gravame no imóvel. É sempre importante verificar antes de fechar o negócio, isso aí, né? Para você não ter problema, né? Porque tem as pessoas muito maldosas, principalmente no mundo que vivemos aí hoje. Sempre estar atento. Uma outra pergunta: o que significa arrematar um bem em um leilão de imóveis? Quem arremata o imóvel assume também as dívidas, caso aquele imóvel tenha? Tá, arrematar significa, na verdade, ganhar o leilão, ser o dono do lance mais alto. Porque o leilão judicial é aquele onde você oferece um bem a partir de um determinado preço e os participantes vão oferecendo um lance até que se chega a um lance em que ninguém cobre. Então, o arrematante é aquela figura que vai dar o lance mais alto. Então, quando você diz que eu arrematei um bem no leilão, você está dizendo que você foi o que deu o melhor preço e comprou o imóvel, tá? Essa segunda parte da pergunta, em que ele questiona, né, se ele vai assumir as dívidas, é muito importante quando sair o edital do leilão, porque o que acontece? Quando o judiciário coloca um imóvel à venda em leilão, né, que a gente também chama de asta pública, ele publica um edital. Esse edital vai ter o número do processo, o juiz responsável, vai ter todos os dados do imóvel, e aí é muito importante a pessoa que está querendo participar desse leilão para arremate, ela observar se no edital está falando que esse imóvel possui dívida, seja de IPTU, seja de condomínio, porque se não estiver falando isso no edital, o arrematante não pode ser responsabilizado. Agora, se o edital está mencionando isso, presume-se que ele está assumindo essa dívida porque ele foi esclarecido da situação do imóvel antes da arrematação. Então, tem que ficar de olho no edital. Tá? Então, é importante sempre buscar essas informações, ler detalhadamente, para você não chegar lá no leilão sem saber o que você está arrematando. Isso é muito importante. Um ponto importante também é procurar saber sobre os proprietários. Pode acontecer de você arrematar um imóvel e aparecer um herdeiro que não tinha sido nomeado no inventário, um menor ou um incapaz que não foi notificado. Então, todos esses detalhes são muito importantes para que depois, né, que você arrematou bem, você não tenha problemas. E é importante esclarecer, né, também que você arrematar é ganhar o leilão. Depois do arremate, você tem que aguardar a determinação do juiz para que você registre esse imóvel em seu nome. São etapas diferentes. Se você ganhou o leilão, não significa que o imóvel já é seu. Você simplesmente ganhou no lance. Depois tem uma série de providências para tomar. Tem todo um processo, né? Para você ter definitivamente a aposta aquele imóvel. Uma outra pergunta que chegou para a gente, essa é de um morador lá do bairro São José, ele diz o seguinte: é possível comprar um imóvel coletivamente ou não? Sim, é possível, Márcio. No caso, até os bancos já estão aceitando o financiamento coletivamente, desde que todos aqueles adquirentes estejam com CPF regular. Não pode ter restrição de crédito, aí é permitido sim. E é muito comum essa compra de imóveis coletivamente? Não? Sim, bastante comum. É comum, principalmente em caso de família. O pessoal vou comprar um apartamento, aí aquelas divisões, aí vai comprar um prédio todo, cada um com o seu apartamento, é muito comum. Quero comprar uma casa, mas seu preço está muito barato. Eu devo suspeitar dessa bondade de algo muito barato? Não. Sim, a pessoa, no caso, tem aquele ditado, né?
Porque quando a esmola é demais, o pobre desconfia. Então deve verificar por quê que o proprietário está desfazendo esse imóvel de um preço tão baixo. Se tem algum problema na estrutura física, se tem algum problema de alguma dívida, algum problema na escritura, tem que verificar, né? Aconselho até procurar um especialista na área para ajudar essa pessoa, porque não é normal alguém desfazer de um imóvel hoje em dia com essa crise e um preço abaixo do de mercado. Aí que a gente volta a frisar, é importante lá verificar se o imóvel está regularizado, né? Se tiver dúvida, leva um profissional, um engenheiro, para verificar se o imóvel está. É importante estar sempre atento. Nessas questões também, né? é muito bom procurar um bom corretor, né? Alguém que tenha experiência em avaliação de mercado, alguém que tenha experiência para saber se, por exemplo, ali vai passar uma rua, existe um projeto, isso tudo desvaloriza. Ok? Assim, o que nos chama muita atenção é que nós recebemos muitas perguntas sobre este assunto, né? A gente percebe a dúvida que as pessoas têm. E uma outra que chegou para a gente é o seguinte: na hora de comprar uma casa, posso fazer a negociação sozinho ou preciso de ajuda? É sempre bom, é sempre bom ter o aconselhamento de um especialista, seja o seu corretor, a imobiliária que você escolheu para intermediar o negócio, seu advogado, porque o que a gente sempre alerta é que existem muitos entremeios nessa negociação. Não é tão simples, né? A documentação, os nossos cartórios são muito rigorosos no cumprimento das exigências para levar a registro uma compra e venda. E tem todas essas questões que a gente acabou de falar, né? Esse imóvel está bem, um avaliador que está acostumado a olhar estrutura, infiltração, é sempre bom ter alguém para te acompanhar, né? É um conselho que a gente dá. Busca os profissionais da área que têm bastante experiência e que podem te auxiliar. Fazer um negócio sozinho, pode ser que você, né, até economize um pouquinho na consultoria ali, mas não é aconselhável, não. Não dá assim, antigamente valia a palavra, você vendendo isso, dessa forma, dessa qualidade, e a pessoa realmente estava vendendo aquilo que falava. Exato. Hoje não dá mais para confiar, do bigode, né? Tem que estar atento a essa parte aí mesmo, né? Sim. Agora, na prática, o que pode dificultar a escritura do imóvel? Em Barbacena, a maioria dos imóveis não tem escrituras, né, gente? Exatamente. Olha, esse é um problema grave, viu, Márcio? E que demanda um cuidado, uma preparação e uma cautela muito grande. Na prática, vamos lá para a pergunta, né, do nosso telespectador. Na prática, você fez um contrato de compra e venda. A segunda etapa é você fazer a escritura, tá? São 3 etapas. Você pode fazer um contrato de compra e venda, né, diretamente com a pessoa com quem você está negociando. Segunda etapa, você vai ao cartório de notas e pede que aquele contrato de compra e venda se transforme numa escritura. Terceira etapa, é aí que podem começar os problemas. É levar essa escritura feita em cartório a registro no cartório de registro de imóveis. O que é o cartório de registro de imóveis? É o órgão, né, que detém todas as informações sobre os imóveis de uma comarca. Tudo tem que estar no cartório de registro de imóveis. Existe um ditado em direito que fala: quem não registra não é dono. Você pode pagar, você pode fazer o contrato, você pode fazer a escritura, mas se você não registrar, você não é o dono daquele imóvel. E aí, quando você chega nessa terceira e última etapa, que é do registro, podem sim ocorrer muitos problemas na prática. Quais são eles? Esse imóvel pode estar penhorado, esse imóvel pode estar hipotecado, esse imóvel pode ter sido vendido através de contratos que não foram registrados para um monte de pessoas, esse imóvel pode estar em inventário. E aí a gente volta lá na primeira pergunta, né? O que eu devo fazer para me garantir? É justamente procurar o auxílio de um especialista que vai te levar aos locais adequados, tirar as certidões necessárias e te dizer se aquele imóvel ali realmente é seguro para você comprar e registrar. Então não sai por aí comprando imóvel, eu tô com dinheiro, quero ter minha casa própria, surgiu a oportunidade, o preço tá bom, vou lá e compro. Não. Pode perder tudo isso, né? Se você chegar para registrar um imóvel que, por exemplo, acabou de ser penhorado num processo trabalhista, num processo de falência, pronto. Você corre um sério risco de não conseguir registrar o seu imóvel, perder o dinheiro e perder o sono.
né? Então podem ocorrer esses problemas sim, e o único jeito de evitar é antes da compra procurar alguém que te ajude a tirar as certidões, verificar em todos os fóruns, em todas as secretarias se ele está tranquilo, se não existe processo contra ele. E hoje, devido à tecnologia, tudo fica mais fácil. Com certeza. Agora, qual o prazo mínimo para uma locação? Tem essa determinação? Na lei do inquilinato não tem um prazo mínimo e nem prazo máximo. Isso aí vai depender do locador e do locatário, o que eles vão entrar em acordo ali. Mas o que acontece? Tem que observar que dependendo do prazo, vai gerar certos direitos e certas obrigações diferenciadas de um contrato de um prazo menor. Por exemplo, nas locações acima de 30 meses, o que acontece? Ao final desses 30 meses, o contrato simplesmente se dissolve. O locatário, nessa locação acima de 30 meses, simplesmente ao final desse prazo, ele não vai pagar qualquer multa e também o dono, o proprietário, pode simplesmente pedir o imóvel. É o exemplo que eu peguei para citar. Aí tem que observar esse prazo. E tem que, as partes mesmo que vão decidir isso daí. A lei não estabelece nada. E se você anda corretamente, se você paga seu aluguel tranquilamente, né? Se o proprietário também é uma pessoa de fácil acesso, você pode estar negociando, às vezes queira sair um pouco antes do contrato estar vencendo. Agora, quando o locatário devolve o imóvel antes do prazo pactuado, ele deve pagar uma multa? Tem que estar no contrato. Isso. E se não existe esse contrato? Pois é, todas as relações entre o locador e o locatário, ou em outras palavras, né, o dono do imóvel e o inquilino, elas vão se reger pelo que está no contrato. Por isso o risco de alugar um imóvel sem contrato é muito grande, porque quando chegar em determinadas situações em que não existe previsão contratual, aí as partes ficam sem um amparo legal. Todas essas questões, eu quero sair antes, ou enfim, né, tudo que pode acontecer durante a relação de inquilinato, é bom que esteja previsto no contrato. Se o contrato não estiver falando nada, pressupõe-se que não existe multa ou obrigação legal de ficar ou sair em determinado momento. Bom, interessante, uma semana retrasada, teve um colega meu que estava justamente falando sobre isso. Ele saiu da casa própria dele, alugou a casa e foi morar de aluguel, mas na área central de Barbacena. E ele quer retornar para a casa dele, mas o inquilino não sai de jeito nenhum, não desocupa e não fez esse contrato. Pois é. Então dificulta mais até para recorrer judicialmente. Sim, porque aí o advogado não tem um instrumento adequado para agir em nome do cliente, né? Então, não fazer de forma alguma uma relação de inquilinato sem o contrato direitinho, especificando o máximo possível o que vai reger essa relação. Depois do novo Código de Processo Civil, inclusive, isso tudo foi muito flexibilizado. Você pode inserir no contrato todos os acordos entre as partes. Não é mais aquela coisa padronizada que segue um roteiro certinho. Tudo que for combinado entre as partes pode ser inserido no contrato. O Código de Processo Civil novo, ele privilegia o entendimento entre as partes, né, em detrimento de tudo aquilo que é padronizado e segue um roteiro. Tudo pode ser previsto em contrato. Então, o melhor é sempre fazer o contrato direitinho. Não, com certeza, né? Agora, o seguinte, tem um morador lá do bairro Santo Antônio, às vezes nós falamos o bairro porque quando o nosso telespectador manda as perguntas para nós, ele fala de qual bairro que é. Então, o questionamento dele é o seguinte: há necessidade de se aguardar algum prazo a partir do vencimento do aluguel para entrar com ação de despejo? O pessoal tem essa crença que existe um prazo estabelecido, mas não existe. A lei do inquilinato não estabelece nenhum prazo. Se você atrasou o aluguel comigo um dia, nada me impede que amanhã eu entre com ação de despejo. Não tem prazo. Você não cumpriu a sua parte, não pagou, você não pagou, amanhã já pode entrar. Não tem prazo estabelecido. Você está em dívida. Isso. Interessante essa informação. O que acontece muito é que, assim, para evitar mais um processo judicial, as partes entrem num acordo, mas não existe prazo, não. Correto. No caso desse meu colega, ele já pediu despejo, já passou já quase um ano, não sai. O proprietário, ele não quer aquele problema judicial, ele dá aquela certa tolerância, tipo assim, um mês, acontece, aí eu trazo um dia, é desproporcional. Correto. Então ele espera passar um mês, aí no segundo, aí já começa a ficar mais preocupado e já vai tomando providência. Mas é um desgaste, né, gente? Muito grande. Quando isso acontece, né? Falecendo o locador ou o locatário, o que acontece?
O que acontece? No caso, a gente pensa que pôs fim ao contrato com a morte do proprietário ou do inquilino. Não. Aqueles direitos e aquelas obrigações vão transferir aos herdeiros. No caso, se o proprietário falecer e o inquilino não tiver conhecimento de quem é o proprietário, ou quem são os herdeiros do proprietário, o que ele pode fazer? Ele vai consignar judicialmente os valores dos aluguéis e vai continuar ali no imóvel, até que os herdeiros procurem por ele. No caso, se ele tiver conhecimento, aí ele vai resolver diretamente com o inventariante. Aí o inventariante vai administrar o contrato de locação até que seja estabelecido quem que é o novo proprietário do imóvel. E você não pode achar, porque diante disso que o imóvel é seu de jeito nenhum, né? Às vezes se demora a encontrar alguém, algum herdeiro, esse imóvel é meu. Não dá, né? Da mesma forma que se o inquilino falecer, a família tem direito a continuar no imóvel, porque a lei do inquilinato protege essa parte da família, poder dar continuidade ao contrato, justamente para proteger a família. E a família pode dar continuidade, eles podem continuar na locação. Muito bom. E uma pergunta bem aqui do centro de Barbacena é como proceder em caso de problemas no imóvel que aluguei? O que acontece? Depende do problema. Um problema na estrutura física, um problema com dívida, um problema com documentação, é muito relativo. O que acontece? Se ele mora num prédio, procura o síndico, conversa com o síndico, tenta resolver por ali. Vai na imobiliária que ele alugou o imóvel, se for possível. Se não tiver, vai direto com o proprietário. Se não tiver outra alternativa, ele aciona o judiciário. Mas assim, eu sempre aconselho a procurar um especialista e ele expor o problema dele para tentar achar uma solução. E é sempre importante, quando você tem dificuldade, ir lá conversar ou com o proprietário ou com o imobiliário por onde você alugou, caso você tenha algum problema, porque às vezes você está acostumado a pagar em dia o seu aluguel, por exemplo, atrasa ou você ficou desempregado, vai demorar um mês. É sempre importante avisar, olha, o meu aluguel este mês vai atrasar. Isso facilita nesse processo todo e não evita até desgaste. Né? Com certeza. Então, muito bom, né? Os nossos temas de vocês aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Mas no nosso próximo programa nós vamos falar de um assunto também muito importante, que é voltado para a mulher, questão da violência. Vamos falar de projetos que hoje existem em Barbacena em prol de apoio a esta mulher que sofre violência e outros projetos que estão aí dando total apoio, influenciando cada vez mais a mulher a denunciar quando ela é vítima de qualquer tipo de violência. Então, no nosso próximo programa, nós vamos estar falando sobre isso e você pode estar mandando para a gente seus questionamentos. Vamos entrar aí também um pouco na questão da Lei Maria da Penha, até porque os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais, porque é uma lei que muito se fala, mas muitas pessoas não conhecem um pouco. Então, nós vamos estar também abordando sobre a Lei Maria da Penha e você pode, é claro, mandar as suas dúvidas para nós, para o nosso e-mail, jornalismo@estacãominas.com.br ou para a nossa hashtag jornalismo Estação Minas. E no próximo programa vamos estar aqui com a doutora Ana Cristina e seus convidados, levando mais informações, esclarecendo as suas dúvidas. Obrigado, doutora Ana Cristina, mais uma vez. Obrigado, Glaucinéia, por estar aqui com a gente, nos honrando com sua presença, para estar levando mais informações aos nossos telespectadores. Foi um prazer, Márcia. Veja a seguir: Rebanhão da Renovação Carismática e o Carnaval em algumas cidades da região. A vida passa, mas as lembranças são eternas. Um lugar para você se conectar com as melhores memórias já vividas, daquela pessoa especial que já não está entre nós. E invista em tranquilidade. Na compra de qualquer jazigo, nossa empresa ampara sua família com um seguro de vida por 1 ano. Parque Repouso da Saudade. Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nos 3 últimos pleitos têm até o dia 6 de maio para regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. Quem não fizer pode ter seu título de eleitor cancelado. Em Minas, mais de 200 mil eleitores estão com sua situação irregular. Retornamos a falar de Carnaval.
Vem aí mais um rebanhão da renovação carismática. Os detalhes da programação com Carlos Du, um dos organizadores. Bom, nós vamos encontrar hoje, nesse nosso rebanhão, uma programação bem diversa. Nós teremos pela manhã, todos os dias, workshops com temas variados. Você pode encontrar na nossa página, no Facebook e no Instagram, toda a programação, né, dos workshops na parte da manhã. E na tarde nós teremos pregações com o Juninho da comunidade ID, o irmão Trovão, que vai vir da comunidade Combatentes da Fé também para estar pregando aqui conosco. Nós teremos terço todos os dias, celebração eucarística, também adoração santíssima. E vamos ter também, novamente, este ano, o bloco, ano passado foi um sucesso, vai repetir esse ano a dose. Sim, esse ano com um percurso maior, né? Nós teremos mais uma vez o nosso bloco Unidos em Cristo, vai estar saindo ali da igreja de São Sebastião. Então a concentração do bloco vai ser a partir das 17 horas, em frente à igreja de São Sebastião. Nós teremos uma animação com o pessoal ali, um coffee break também. Depois a gente vai estar vindo, marchando, cantando as músicas em ritmo de carnaval, as músicas de Cristo em ritmo de carnaval, até aqui o palco principal. No palco principal nós vamos entregar aqui para a banda Conversando com o Céu, aqui da nossa cidade. Lembrando também que no Rebanhão nós teremos a banda Sagrada Face no domingo e na segunda Conversando com o Céu também, fazendo animação no show após a Santa Missa. Nós teremos ônibus todos os dias levando o pessoal para o Rincão e o ônibus volta do Rincão para cá quando acabar o show. Então o pessoal pode curtir bastante o show com a gente. Para quem nunca foi, onde que localiza? O Rincão da RCC fica próximo à Chácara Seolim. Chegando à Chácara Seolim, entra à direita, vai ter as localizações ali, não é difícil de encontrar não. A folia também movimentará a região. Em Alto Rio Doce, os tradicionais blocos do Sapolândia e da Borrinha saem às 16 horas de domingo a terça-feira e todos os dias à noite, muita animação com música ao vivo. A tradicional escola de samba faz seu desfile no domingo e na terça-feira, saindo às 21 horas. Na cidade de Carandaí, Ressaquinha e Desterro do Melo, a programação também promete muita agitação em mais este carnaval. Sinta o sabor caseiro mais pertinho de você. Venha para o Gastro BQ Restaurante. Refeições preparadas com carinho, tão boa quanto a comida feita pela mãe. Com atendimento familiar e com uma localização privilegiada, o Gastro BQ Restaurante traz o melhor da tradicional cozinha brasileira para o seu dia a dia. São dezenas de opções no buffet self-service, servido de domingo a domingo. Ideal para seu almoço em família ou entre amigos. Agradar você, este é o nosso prato principal. Restaurante Gastro. Rua Moreira César, 52, bairro São José. Disque entrega 33 32 75 36. No nosso quadro de entrevista dessa semana, nós estamos aqui com a psicóloga, neuropsicóloga Valesca Mangerec. Nós vamos falar de um assunto que está aí hoje muito presente na sociedade, principalmente nas famílias, que é o relacionamento pais e filhos. Vamos falar desse relacionamento, o que está provocando tanto desentendimento entre pais e filhos, por isso nós vamos conversar com a Valesca. Obrigado mais uma vez, Valesca, por atender o nosso pedido e estar com a gente aqui no nosso quadro de entrevista do programa Resenha. Muito obrigada, Resenha, uma parceria aí que a gente sempre conta com ela, e é um prazer receber vocês no Centro AMA para uma outra conversa. Bom, a questão da comunicação entre pais e filhos está sendo um grande problema hoje? Sim. Hoje nós temos um problema real de comunicação entre pais e filhos e que tem repercussão direta no desenvolvimento infantil. Então, na nossa prática de consultório, o que a gente vê é que quanto mais cedo a família não tem acesso saudável à sua criança, os problemas chegam mais cedo em suas casas. Bom, quando a gente fala de comunicação, não podemos deixar de citar hoje, que está muito presente a vida da maioria das pessoas, que é o celular. Sim. Ele tem influenciado muito nesse relacionamento pais e filhos, porque uma vez que se o filho fica muito com o celular, não tem essa comunicação entre família. Sim, nós não podemos deixar de perceber também os benefícios, admitir os benefícios da tecnologia, porque essa geração é tecnológica, nós é que somos do século passado. Então nós temos que aprender também a lidar com isso. Mas o celular é um vilão dentro das famílias. Então o celular hoje tem sido a babá das crianças, a companhia dos adolescentes, até mesmo a companhia dos adultos, que
como rota de fuga aí, usam do celular para manter também a distância entre família. Então isso é um problema muito sério que a gente tem tido nos consultórios e que, se nós não tivermos uma atenção, isso vai trazer danos sérios à sociedade. Quando a gente fala do celular, a gente pensa, o pai está dando o celular, o filho está o tempo todo com o celular. Mas nós temos também o inverso, que às vezes o pai não dá para o filho, mas os pais ficam o tempo todo no celular e não se comunica com o filho. É importante estar atento a essa questão também. Sim, e a gente tem que lembrar que comportamento é modelagem. Então, se um filho vê o pai e a mãe o tempo inteiro no celular, o que ele vai aprender a fazer? Ele também vai aprender a ficar no celular o tempo inteiro. Então, os pais continuam sendo, independente da época, o modelo para os seus filhos. Então, o filho que eu tenho dentro de casa exprime exatamente o pai e a mãe que ele tem. Então, eu tenho que ficar muito atenta ao modelo de comportamento que eu passo para o meu filho. Agora, essa questão, sim, amizade, pais e filhos e autoridade, isso está influenciando, os pais não estão sabendo distinguir a amizade que eu tenho que ter com meu filho e essa autoridade e os filhos também? Sim. Hoje, o que nós vimos também é que as famílias, de forma geral, estão deixando um pouquinho de lado a questão da hierarquia. O que é a hierarquia? É o pai e a mãe se apropriarem do seu lugar de pais, de regentes dessa família, e os filhos entenderem o papel dos pais nesse contexto, né? Podemos ser amigos dos nossos filhos? Devemos, mas nós não podemos ser colegas, porque senão aí as regras, os limites, eles ficam comprometidos. Então eu preciso deixar muito claro quem sou eu enquanto mãe, quem é o pai nessa relação e a autoridade que ambos exercem sobre seus filhos. É importante que entenda a hierarquia do processo. Hierarquia. Né? Nós sempre tivemos hierarquia, mas agora, e também com tantas mudanças na sociedade, às vezes a gente deixa isso um pouquinho de lado. Então, colega não dá para ser. Podemos ser amigos, mas hierarquia tem que haver. Bom, Valéria, você deve, aí nesses seus atendimentos, às famílias, às crianças, a gente percebe que hoje, por uma necessidade, os pais estão tendo que ir cada vez mais para o mercado de trabalho. Hoje a vida cobra muito mais, o custo de vida ele é altíssimo, a educação dos filhos, ela está mais cara, então os pais estão tendo que ir para o mercado de trabalho. Essa ida dos pais para o mercado de trabalho tem sido um fator também que tem complicado muito esse relacionamento pais e filhos. Pais não estão sabendo contornar essa situação, ir para o mercado de trabalho e ao mesmo tempo dar essa atenção ao filho em casa. Sim, esse é um fator que contribui para as dificuldades dentro da família. Mas se nós pensarmos que mesmo antes, né, dessa necessidade toda que nós vivenciamos, os pais já saíam de casa e os filhos seguiam as regras da casa, o sair de casa não é tanto o problema. O problema é o que eu deixo em casa a ser resolvido. Então, se eu não tenho uma boa comunicação, se eu não tenho uma boa determinação do que se pode, do que não se pode fazer, do que o meu filho deve fazer e pode fazer, eu crio condições para que ele cresça sem limites. Né? O trabalhar fora traz muitas questões, mas nós podemos nos organizar para isso. Né? E as crianças também precisam aprender que os seus pais precisam trabalhar. Nós estamos em uma fase também de crianças reis e rainhas e que estão acostumadas a serem servidas. Então, quando não tem um adulto para servir, aí aparecem os problemas. Fica muito perdido. Então é importante que delegue, então já, olha, você precisa fazer isso, olha suas atividades, mas que os pais, quando retornam também, verifiquem que os filhos executaram aquelas ações, aquilo que foi proposto para eles. Se não executar, acaba não tendo um relacionamento muito bom entre pais. A criação de uma rotina doméstica, ela é fundamental para o desenvolvimento tanto da própria família quanto da criança. Então, a família, dentro do seu modelo, né, a gente não precisa detalhar para famílias específicas, mas cada uma, dentro da sua realidade, pode criar uma rotina básica de funcionamento. Todos dentro de casa podem ajudar no funcionamento da casa, todos podem ter um relacionamento saudável e isso contribui para o desenvolvimento da própria família. Bom, a gente percebe que hoje
as famílias estão procurando muito os consultórios, principalmente da área de psicologia, para ajudar nesse relacionamento dentro de casa. O que você detecta de muito comum hoje aí na família que precisa melhorar para que tenha uma vida mais feliz, um relacionamento melhor entre pais? Sim, alguns elementos são fundamentais. O primeiro deles é comunicação. Nós precisamos nos comunicar melhor entre nós mesmos, né? O segundo aspecto, elemento fundamental, é o entendimento. A nossa tolerância com o outro, ela tem sido baixa. Então eu não tolero frustrações, eu não tolero ser contrariado. Então dentro de uma casa é muito difícil conviver com tantas diferenças, mas eu preciso compreender que todos são diferentes dentro de casa. Eu também tenho que ter um compromisso com a família. Se eu escolhi ser mãe e ser pai, eu tenho que estar preparado para isso. Então eu tenho que saber que num determinado momento eu vou ter que abdicar do meu desejo pessoal, que vai ter sim festas que eu não vou conseguir ir, né? Que eu preciso organizar a vida daquela criança que não tem maturidade para fazer suas próprias escolhas. Então, na verdade, eu preciso organizar a vida dessa família. E isso tem chegado de uma forma muito triste e preocupante nos consultórios, a desestrutura familiar. Então, a gente vê que hoje os filhos, eles cobram mais dos pais, né? É um mundo de informação que hoje chega, que se tem mais acesso. Os pais não estão assim, preparados para tanta cobrança dos filhos. Sim, aí nós temos um outro lado da moeda, que a gente cobra demais dos nossos filhos. A gente quer que eles sejam o primeiro da escola, o primeiro da sala, o primeiro disso, o primeiro daquilo. Mas também nós deixamos de ver que a criança ela está em desenvolvimento. E nós esquecemos de dar amor, né? Carinho, afeto. Isso não custa dinheiro, né? Não custa dinheiro, né? Não custa dinheiro e a falta disso determina futuro. Então, se eu falo hoje de uma criança de 8 anos que não sabe o que é afeto dentro da casa dela, eu estou querendo dizer que talvez num futuro, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, essa pessoa talvez não consiga ter sua própria família. Que ela não consiga lidar com conflitos em casa porque ela não teve uma boa estrutura familiar. O que nós tivemos na nossa época? Mesmo que precariamente, porque o seu pai precisava trabalhar muito, ficava fora, sua mãe, alguma coisa nesse sentido. Nós tínhamos uma estrutura, nós sabíamos a quem nos remeter em termos de autoridade, a pai, a mãe, e isso é fundamental. A criança ela não tem, nem por condições biológicas, condições de definir por ela própria o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que não é. Então, nós precisamos dar essa estrutura para a criança. E isso não custa nada. Ou quando você fala assim dessa questão do dar o amor, quando você não dá o amor, esse afeto em casa, às vezes corre o risco de lá fora alguém dar o amor e esse amor que se dá lá fora, esse afeto, pode ser a porta para um problema mais sério, para um caminho que não deve ser seguido por aquele filho, né? Sim, nós temos isso. Hoje nós temos aí quantos casos de pedofilia, quantos casos de dependência química. Então, não é regra, né, Márcio? Mas se eu não suprir as necessidades do meu filho dentro de casa, ele vai procurar um outro lugar em que as carências dele sejam supridas. E o mundo é perverso. Então, nós temos um lado muito bonito dele, mas em contrapartida nós também temos um lado nocivo, que as crianças não têm como avaliar. Então, por exemplo, a rede, né, a internet, ela é um perigo. Quantos amigos virtuais os nossos filhos têm e nós não sabemos quem são? E pode ser que esses amigos virtuais, que às vezes está dando, mesmo pelas redes, o amor, o afeto, a atenção, é a pessoa com quem você tem a liberdade de conversar, porque os pais não estão dando essa liberdade para conversar. E é um risco muito grande. Muito grande. Eu costumo dizer que os nossos filhos estão sendo roubados dentro de casa. Porque na hora que o meu filho está lá, trancado dentro do quarto, conversando com um amigo virtual, eu perdi meu filho. Eu poderia estar naquele lugar conversando com ele, sabendo do dia dele, todas essas questões, e ele está conversando com um estranho que eu às vezes não sei qual é o conteúdo da conversa, quem de fato é essa pessoa e o que de fato ela quer.
Então, às vezes, os nossos filhos são tirados de nós dentro das nossas próprias casas. Não quer dizer que você tem que tirar seu filho desse mundo da tecnologia, do celular, das redes, mas tudo na dose certa, tudo com esse amor dos pais e acompanhando tudo isso, com certeza vai ter uma família mais estruturada, o seu filho vai crescer e vai construir uma família também estruturada. Assim, lendo um pouco mais sobre essa questão de relacionamento pais e filhos, eu deparei com uma frase que me chamou a atenção. Gostaria que você falasse um pouco sobre esta frase. É uma frase de um pai. Eu ensino o que é certo e o que é errado. Eu passo a moral para eles, mas nunca coloco rédeas. Não proíbo nada, mas gosto de estar por dentro de tudo. Como você, como profissional aí, neuropsicóloga, psicóloga, analisa esta fala deste pai? Então, família é muito complicado, não é, Márcio? E aí cada um tem o seu modelo de família. Dentro da nossa concepção da abordagem que nós trabalhamos, a gente acredita que a criança ela precisa ser guiada. Então, nós precisamos apresentar para ela o que é o certo e o que é errado, para que ela comece a diferenciar essas duas coisas o quanto antes. Agora, eu também preciso me envolver com as decisões dela, porque a criança ela não tem maturação biológica e nem maturidade emocional para tomar suas próprias decisões. Então, tem momentos que eu preciso intervir para que algo de ruim não aconteça com meu filho. Né? E não dá para eu adotar o papel de espectador na vida do meu filho. Eu tenho que ser atuante nela, para que mais tarde ele mesmo possa diferenciar, não, de fato, aquilo era certo, aquilo é errado. E o que nós temos visto na prática é que a criança, com as alterações de seu comportamento, às vezes uma criança que dá muito trabalho, na verdade ela está pedindo atenção e limite. Então não dá para deixar a criança tomar as rédeas da vida dela. Né? Se eu simplesmente falo com ela o que é o certo, o que é o errado, e não mostro, e não sou o modelo dela, de onde que ela vai aprender isso? Então, espectador de educação nós não podemos ser. Nós precisamos ter uma atitude ativa, positiva, para que essa criança tenha como modelo aquilo a ser seguido. Bom, o Centro AMA está criando aí a Escola de Pais. Sim. Essa criação é devido a todas essas faltas de relacionamento positivo entre pais e filhos? Então, a Escola de Pais do Centro AMA, na verdade, ela já existia há muito tempo dentro dos nossos consultórios. Como a gente trabalha na abordagem cognitivo-comportamental, nós temos algumas técnicas dentro dela, dentro dos consultórios, que a gente já fazia isso. Então, nós já orientamos as famílias dentro dos nossos consultórios. Mas aí nós vimos a necessidade e a demanda de nós ultrapassarmos as portas dos consultórios e levar esse auxílio para as famílias de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Então, a Escola de Pais do Centro AMA, ela surge aí com uma proposta de auxiliar os pais na organização dessa estrutura familiar. Né? Então, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, como eu posso controlar o tempo do meu filho no celular, como eu posso estruturar a rotina do meu filho, como eu posso estar mais presente na vida dele. Né? Então, a Escola de Pais ela vem com o propósito de ajudar as famílias. E o Centro AMA está atento a essas mudanças sociais, tecnológicas também, e a gente vem com esse propósito de ajudar as famílias dos nossos meninos. Bom, aí a mudança ela é muito rápida, né? O ser humano, nós não estamos conseguindo acompanhar tantas mudanças, tantas novidades que surgem diariamente. E aí eu faço uma pergunta aos pais. E você, pai, qual foi a última vez que você abraçou o seu filho? Qual foi a última vez que você deu um beijo no seu filho ou disse simplesmente, eu te amo, meu filho? Qual foi a última vez que você estendeu e pediu para o seu filho te dar bênção? Se isso não está presente na vida da sua família, ainda há tempo de praticar, porque é uma coisa simples, não te custa dinheiro, mas que pode fazer a diferença na sua família, na vida do seu filho, que tantas vezes está precisando deste abraço de vocês. Então, aproveite
este momento, você que está nos assistindo, seu filho está do lado, aproveite. Dê um abraço no seu filho, diga eu te amo, não tem vergonha, né? E viva uma família mais feliz. Valesca, muito obrigado por a gente estar trabalhando aqui no programa Resenha, um assunto que é tão importância, né? Porque infelizmente nós estamos vendo que nossas famílias estão cada vez mais desestruturadas, às vezes por ações muito simples, como eu acabei de falar, o eu te amo, muito obrigado, né? E parar um pouquinho para conversar com seus filhos. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no nosso quadro de entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e coloco o Centro Ama à disposição de quem precisar. Bom, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembrando, aproxime do seu filho, dê um abraço nele, diga eu te amo.